É muito bom podermos estar compartilhando da palavra de Deus e, independente de toda essa situação que tem acontecido, e agora até teve essa ventania muito forte, destruindo muitas coisas, mas, de qualquer forma, Deus continua conosco, Deus sempre tem o melhor, e por isso, esta tarde, eu gostaria de conversar algo bem gostoso, algo bem tranquilo. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de mim. Jesus não esqueceu de nós. Então, independente da situação, muitas vezes a gente olha para a situação e parece tão complicada, tão difícil, mas de qualquer forma, Deus continua nos amando. Jesus não esqueceu de nós e Ele deu a vida por nós. Então, Ele tem um propósito. Quando Ele deu a vida por nós, é porque havia um propósito dele em nossas vidas. Então, esse propósito não acabou com toda essa situação. Então, eu gostaria de ler em Lucas 8, do 22, Lucas 8, do 22 ao 39, embora o texto aparentemente seja longo, mas é algo bem compacto, bem tranquilo, bem rápido para nós estarmos conversando. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e a águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro de um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo? Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi,
e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Aqui, normalmente, esse texto é dividido em duas mensagens, uma falando sobre a passagem do mar, onde Jesus repousava no barco, a situação que os discípulos passaram, e outra é a do endemoniado gadareno ou gerazeno, depende da tradução. Porém, aqui eu quero juntar as duas e mostrar algo interessante, algo importante. Jesus estava, antes de embarcar aqui, ele estava com a multidão, pregando para a multidão, chega à noite, ele pega e passa e pede para os discípulos entrarem, pede para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. Jesus diz, passemos para o outro lado. Por quê? Jesus sempre tem um propósito em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele faz. E em relação a mim e a tua vida também, as palavras que ele lançou sobre a minha vida, sobre a tua vida, existe um propósito para isso. Porém, nem sempre Jesus, normalmente, no propósito, ele diz o que devemos fazer, mas não conta o meio da história. Para que não venhamos a desanimar, não venhamos a parar, não venhamos a desistir. E Jesus sabia que do outro lado havia alguém muito necessitado, alguém precisando muito do socorro dele. E ele pega e fala para os discípulos para passarem para o outro lado. E Jesus deitou e dormiu naquele barco, por quê? Porque ele sabia que existia um propósito naquela passagem e sabia que aquele mar, independente da situação, aquilo não iria derrotá-lo, porque existia um propósito maior de Deus. Em primeiro lugar, era de morrer na cruz por mim e por você. E também aquela passagem do mar, daquela passagem naquele lago, existia um propósito de salvar uma vida. Por isso que, independente das circunstâncias, independente daquilo que passamos, Deus jamais vai esquecer de nós. Aparentemente, os discípulos achavam que iriam morrer, mas eles não podiam morrer, porque existia um propósito maior. Tinha uma vida que precisava ser tocada, uma vida que precisava ser transformada, uma vida que precisava ser liberta. Independente da situação que eles passaram no mar, eles chegaram ao outro lado. E assim que chegaram, veio aquele endemoniado que já sofria há muito tempo. Satanás, os demônios, já por muito tempo já estava usando aquele corpo, estava maltratando, e com certeza aquele rapaz, aquela pessoa, já não era bem vista. Ele já não podia morar na casa dele, ele já estava abandonado, tentavam acorrentá-lo, com certeza, batiam, ele sofria muito. E já tinha que dormir no sepulcro, já tinha que dormir no cemitério, porque ninguém aguentava mais. Ninguém suportava mais aquela pessoa. Então ele já estava sendo ignorado, ele já estava sendo desprezado, ele já estava deixado de lado, porque ninguém suportava mais. Mas Jesus não esqueceu dele. Independente se Jesus estava no meio da multidão, se tinha que passar pelo mar ou não, mas aquela pessoa era muito importante para Jesus. Jesus tinha um propósito para a vida daquela pessoa. Então ele precisava ir para o outro lado. Assim como os discípulos também, provavelmente, se Jesus contasse para os discípulos que eles iriam passar para o outro lado, e iriam passar por todas aquelas situações de vento e mar, quase passando por risco de morte. E se Jesus contasse que era apenas para libertar o endemoniado, provavelmente os discípulos até não quisessem ir. Mas o amor de Jesus é tremendo. O amor de Deus por mim e por você é muito maior do que nós possamos imaginar. E para provar que, independente das circunstâncias, independente das situações,
o amor de Deus chega até nós. Independente de tudo isso que tem acontecido no Brasil, no mundo, independente da situação de eventos e tudo mais, pode ser que você esteja passando por uma situação complicada agora também, achando que todo mundo esqueceu de você, achando que agora você tem que não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro, nós estamos obedecendo e vamos continuar obedecendo, mas muitas pessoas estão em depressão, estão em opressão, estão em angústia, estão desesperadas, porque foram esquecidos de todos. Mas independente das situações, independente daquilo que tenha acontecido, Deus não esqueceu de você. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo lembrou de você e por isso Ele está mandando uma mensagem para você agora. Por isso Ele está falando com você agora. Abra teu coração. Existe uma esperança para a tua vida. O amor dele é tremendo, que independente se você pode sair de casa ou não, se você está em casa agora, e com certeza você deve estar em casa, não sei, não conheço todas as pessoas que podem estar nos acompanhando agora, talvez você esteja sozinho, desamparado, triste, mas Jesus continua te amando, Ele não esqueceu de você. E olha o que diz em Lucas 19:10, a Bíblia diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em relação a esse rapaz, a essa pessoa endemoniada, o que ele tinha perdido? Ele tinha perdido a paz, ele tinha perdido a convivência, o amor da família, o contato com as pessoas. Ele estava morando sozinho, ele estava desamparado, as pessoas tinham medo dele. Então, o que aconteceu? Jesus veio resgatar tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele já não podia se comunicar com ninguém, ele já tinha que morar sozinho, ninguém conseguia chegar perto dele, mas Jesus veio resgatar o amor que ele tinha perdido, a paz que ele tinha perdido, a segurança que ele já não tinha mais. E da mesma forma comigo e com você. Talvez toda essa situação também tenha te tirado a paz. Talvez toda essa situação tenha te tirado o contato com as pessoas que você mais ama, a convivência com a tua família. Talvez você esteja passando por situações difíceis e depois de tudo isso que aconteceu, você pode estar pensando, oh, acho que Deus esqueceu de mim. Não, jamais Ele vai esquecer de você. Olha o que diz Isaías 49, do 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Essa é a palavra de Deus em relação a você. Ele falou, até a tua mãe, aquela que te gerou, pode esquecer de você, mas jamais. Não, ele está fazendo uma pergunta, ele fala assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que a gerou? A verdadeira mãe jamais vai esquecer do seu filho. A verdadeira mãe jamais vai esquecer da criança que ela gerou. Ele falou, ainda quanto mais eu. Não tem como Deus esquecer de você. Para Deus, eu e você somos muito especiais. Deus nos ama a ponto de dar o que Ele tinha de mais importante, que era Jesus Cristo. Então, agora, Ele está dando essa oportunidade de você saber disso, de você ter uma esperança na tua vida, de você resgatar tudo aquilo que você tinha perdido, de você ter um encontro real com Deus. Então, Ele te ama e diz que, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Você está nas palmas da mão de Deus. Não tem como Ele esquecer de você. Não tem como você
ser deixado de lado. A sociedade, as pessoas, seja o que for, pode deixar, as situações podem deixar você de lado, mas jamais, jamais Deus vai te deixar. Jamais Deus vai esquecer de você. Jamais Deus vai abrir mão de você, porque você está nas palmas das mãos dele. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Olha o quanto você é importante para ele. Isaías 43, do 1 ao 5. Isaías 43, do 1 a 5, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Eu vou ler de novo, é onde está escrito Jacó e Israel, coloca o teu nome. E olha o que Deus está falando com você agora. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, aquele que te formou, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado. Você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Olha o quanto você é importante para Deus. Como eu falei, ali onde estavam os nomes, Jacó e Israel, se você colocar o teu nome, ou se não, apenas lê da forma que eu li. Se você estiver anotando, anote esse versículo, esse trecho da Bíblia, Isaías 43, do 1 ao 5, e você vai ver o quanto você é importante, o quanto você é amado por Deus, o quanto Ele não esquece de você, Ele caminha com você, Ele está com você, Ele quer estar em você, Ele quer ser a tua vida. Ele quer reinar em você e através de você. Olha, ele diz assim, visto que você é precioso e honrado. Ele não está dizendo apenas para você honrá-lo, mas ele diz que ele te honra. Você é honrado à minha vista. E porque eu o amo, uma baita declaração do Deus Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, daquele que abriu mão do seu filho para honrar você. Para você ver o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele te ama. Ele honrou você. Jesus Cristo honrou você com o seu próprio sangue. Ele derramou seu sangue para te purificar de todo pecado. Isso é uma honra que Ele fez. Ele morreu a tua morte, a minha morte. Ele nos honrou. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, da posição que ele tinha, para se fazer homem assim com eu e você, para nos ensinar que, independente das circunstâncias, Ele nos dá condições de passar por cima dessas situações. Ele nos dá meios, condições, poder para passar por cima de todas as circunstâncias, de todas as situações que nos cercam. Por quê? Porque nós somos preciosos aos olhos dele. Então, quando os discípulos passaram aquela situação ali, eles não entendiam. E talvez se fosse falado para eles que existia um propósito de salvar uma só vida, e de uma pessoa endemoniada, talvez os discípulos não fossem. Mas, a mesma situação é agora. Talvez você esteja sozinho agora aí.
Mas Deus preparou tudo isso para eu poder estar falando com você, para que Deus pudesse estar falando com você nesse momento. Para te mostrar que você é bom estar reunidos na igreja, mas Deus achou um jeito de falar com você aí onde você está agora. Talvez você esteja em casa, no carro, não sei, em muitos lugares. Você pode estar, talvez você tenha ligado a internet por acaso, aparentemente por acaso, não esperando ouvir nada, ou apenas ver, e Deus tocou para que você pudesse estar ouvindo essa mensagem, porque Ele te ama e você é especial para Ele, porque você é honrado por Ele. Você é precioso aos seus olhos. Ele diz, quando você passar por situações difíceis, quando você entrar nas águas, elas não te encobrirão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Ele está dizendo o seguinte, quando você passar por situações difíceis, aparentemente situações de morte, a situação de morte, situação de desespero, não tenha medo. Ele está com você. Ele te ama. Ele tem o melhor. Por isso que hoje, Ele está falando com você. Ele está trazendo a esperança que você perdeu. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para te dar a paz que excede todo entendimento. Ele veio para que você experimente o amor dEle. E como que você pode fazer isso? Isso é muito simples. Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, além dele te honrar, dele te amar, dele estar falando com você, dele estar dizendo, eu não esqueci de você, eu te amo. Agora, através de Jesus Cristo, você pode ser um filho de Deus. E se você é um filho de Deus e achou que tinha sido esquecido por Deus, não, Ele continua te amando. Ele continua tendo um propósito para a tua vida. Talvez você esteja na posição dos discípulos, que está passando pelo mar e está achando que esse mar vai te matar. Não, existe um propósito maior na tua vida. Deus vai te levar a tocar uma vida, que através dessa vida, ali quando aquele jovem foi tocado, ele queria ir com Jesus no barco. Jesus impediu que ele fosse e falou para ele ir e contar aquilo que tinha acontecido. E ele foi, aqui nesse texto, tem uma outra tradução que diz que ele foi pregar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Ele saiu por 10 cidades pregando o amor de Jesus Cristo, aquilo que tinha acontecido na sua vida. E talvez Deus tenha te usado tremendamente. E agora você está passando pelo mar e achando que esse mar vai te encobrir, o vento vai afundar teu barco. Não, Jesus está com você. Jesus está no barco. Você vai chegar no outro lado e você vai cumprir o propósito que Deus colocou na tua vida. E através da tua vida, muitas vidas confessarão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você vá pregar apenas para uma pessoa, e essa pessoa vai fazer algo que vai surpreender até mesmo você. Vai tocar muitas vidas. E então, não ache que porque você está passando por situações difíceis, Jesus esqueceu de você ou só mandou passar pelo barco, vai passar para o outro lado, mas Jesus faz lembrar você que Ele está no barco. Ele está com você. Existe um propósito dessa passagem no barco. No outro lado, tem alguém esperando por você para ouvir a palavra de Deus, para ser transformado, para saber que ele é amado de Deus, para saber que existe um propósito para a vida dele também. Então, se você é um discípulo de Deus e acha que acabou, não tem mais nada para ser feito, que agora está entrando água no barco, a situação está totalmente
perdida e não tem mais jeito para você. Eu digo que não. Eu digo que Jesus está no barco contigo. E existe um propósito na tua vida. Que o diabo já ouviu falar sobre a tua vida. E ele sabe que se você passar para o outro lado, vidas serão tocadas. Então, muitas vezes ele joga vento, tempestades, para impedir que você cumpra o propósito de Deus. Mas Jesus está com você e ele te deu esse poder para que você possa aniquilar toda investida do diabo contra a tua vida. Possa repreender toda investida do diabo na tua vida. Se levantar, tomar posição como filho de Deus e passar essa situação e continuar aquilo que o propósito de Deus na tua vida. E se você é a pessoa que está do outro lado do lago, se sentindo sozinho, desamparado, esquecido por todo mundo, não. Deus está te falando hoje que Ele te ama e tem o melhor para você, que Ele jamais te abandonará, jamais Ele deixaria você sozinho. Por isso que diz em Hebreus 3:7, Hebreus 3:7 e 8, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se Deus está falando com você agora, você está sabendo. Se você está ficando incomodado, sabendo que essa palavra é para você, não deixa teu coração endurecido. Abra teu coração. Ele já falou que aqueles que creem na palavra de Deus, que creem em Jesus Cristo, podem se tornar filhos. E se você ainda não é filho, não endureça teu coração agora. E se você já é filho e está com o coração endurecido, achando que foi esquecido por Deus, também deixa Deus trabalhar no teu coração agora. Abra teu coração. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Em João 3,16, estamos chegando ao final. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou tanto, a ponto de enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo te amou tanto, a ponto de verter o seu sangue para te purificar de todo o pecado. Ele te amou tanto, a ponto de dar a sua vida por ele, para que você possa receber esta vida em você, a vida de Jesus Cristo, e você possa ter a vida eterna, para que você não pereça, mas você tenha esta vida eterna. Então, creia nisso, receba essa palavra no teu coração, saiba que Deus te ama. E hoje também seria o dia da ceia do Senhor. Se você desejar, nós não estaremos fazendo aqui, mas você pode fazer na sua casa junto com a sua família. Pode pegar um suco, um pedaço de pão e dividir entre a tua família e ter esse momento sabendo que Deus te amou tanto, a ponto de dar Jesus Cristo. E quando nós ceiamos, nós celebramos esse momento. Nós celebramos a vitória que foi alcançada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, nós nos tornamos mais que vencedores. Agora, em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Então, Ele te amou, Ele não esqueceu de você, Ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a obra completa na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo deu a vida por nós. Agora, através de Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Eu vou ler o texto que fala sobre a ceia do Senhor. E está em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Diz assim: pois eu recebi do Senhor
o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, quando nós ceiamos, nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, daquele sangue que nos purificou de todo o pecado, do seu corpo que foi dilacerado por nós. Então, não é um momento de tristeza, não é um momento de pena, mas é um momento de alegria, um momento de celebração, de regozijo por tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, você tem esse momento, se não for agora, ainda aproveita o dia de hoje para estar ceando com a tua família. Tem esse tempo de ceia com a tua família. Pegue um suco, se não tiver suco de uva, pegue água, um pedaço de pão, um bolo, o que tiver em sua mão, e é um momento de comunhão, de celebração. Faça isso ainda hoje. Celebre a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se, Ele não esqueceu de você. Ele te amou tanto. Você é amado dele. Você foi honrado por ele. Você é especial para ele. Por isso, você tem todos os motivos para celebrar, para comemorar esta vitória na cruz do Calvário. Então, por enquanto, estaremos fazendo apenas os cultos às 16 horas no domingo. Infelizmente, não podemos ter mais gente, mais pessoas aqui conosco, mas participe conosco através dessa live, através da live, através do Facebook, e compartilhe com mais pessoas o amor de Deus. Compartilhe com outras pessoas o quanto elas são importantes para Deus. Tenha uma semana poderosa. Eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, a paz que excede todo entendimento, o amor de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, daquelas pessoas que te cercam, aquelas pessoas que estão com você. Paizinho, muito obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Pai, porque também podemos participar da ceia, podemos participar do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Esse suco que tomamos, que representa o sangue de Jesus Cristo, foi o sangue que nos purificou de todo o pecado. E também o pão, que simboliza o corpo dilacerado de Jesus Cristo, que foi partido por nós. Nós celebramos e nós comemoramos a vitória, e agora em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Muito obrigado por essas vidas que estiveram conosco, né, nesse tempo, Senhor. Onde quer que estejam, declaramos tempos poderosos, declaramos saúde, declaramos o teu amor. Muito obrigado, Pai, e cremos que o Senhor faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Permaneçam abençoados. Amém.